Vamos Uau. lá, 52. 52. Vou pegar aqui. 52, o tópico é o 3. Nós temos falado de 8 passos, né? Que ele enumera aqui. O primeiro é: descubra quem Deus diz que você é, né? Estava até naquele diz, né? O segundo é: veja como Deus o vê. A gente trabalhou. E o terceiro é: reveja os pecados e falhas que o incomodam e peça perdão, né? Galera chegando aí, meu amigo Emerson, Marco Duarte, seja bem-vindo. Deus abençoe e a palavra de Deus seja poderosa nessa manhã, que Deus esclareça. Bora, vou começar aqui, hein? Você acordando aí. Amém, amém, vamos lá. Permita-me esclarecer que não estou falando de ficar cabisbaixo ou passar dias se sentindo culpado. Estou apenas dizendo que se você ainda está sofrendo com qualquer erro ou pecado, então lide com eles de frente. Você precisa rever seus pecados e erros passados que ainda incomodam e pedir que Jesus perdoe você. Você não pode conquistar o que você recusa a confrontar. E a vergonha escondida é mais preponderante que a redenção não aplicada. Porém, a facilidade em Jesus de resolver isso é tão grande que é até embaraçoso. O apóstolo João definiu perfeitamente: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça. Aí está. Confesse seus pecados e ele fará o resto. Simples assim. Deus não perdoa desculpas. Ele apenas perdoa pecados. Algumas pessoas nunca vivem em paz porque são arrogantes, teimosas, covardes e etc. Demais para admitir que falham, que a culpa é delas, que equivocaram. Tantas pessoas pedem misericórdia para Deus, mas se recusam a admitir que cometeram um erro. No entanto, misericórdia significa que você não recebeu o que merecia. É uma punição. Para receber misericórdia, você precisa ter feito algo errado, confessar isso, caso contrário, ela se torna sem efeito. Quando você confessa seus pecados, Deus perdoa e purifica você de toda injustiça. Uau, poderoso, né? Ele chama atenção aqui para algo que às vezes a gente não quer fazer, né? Que às vezes a gente resiste. A gente é muito bom para contar o que a gente faz, às vezes, de vanglória, mas tem muita dificuldade de buscar e rever o pecado, né? E falhas que nos incomodam, né? E o que nos incomoda? Geralmente é aquilo que ainda está lá dentro, ainda coisas que a gente fez, mas talvez a gente não conseguiu superar de alguma forma, alguma acusação, né? O que eu gostei aqui é reveja. Eu achei interessante porque a Bíblia às vezes diz para a gente esquecer, né? Mas algo que ali, às vezes a gente fala que a gente já esqueceu, declara para as outras pessoas, mas para nós mesmos, aquele pecado está como uma corrente, né? Como uma âncora nos prendendo, não nos deixando avançar. Uma falência, uma separação, né? Algo que... uma mentira, algo que a gente... alguém que a gente magoou, que a gente ainda fica incomodado. E ele está dizendo aqui, ó, reveja, né? Não que você precise ir no teu passado, mas se aquilo te incomoda, duas coisas me chamaram de atenção. Reveja, então lide com isso de frente. A gente tem o dom, às vezes, de fingir para nós mesmos, né? Não, isso já está tudo bem, isso já passou, isso já não me incomoda mais.
A boca está falando, mas o coração está ainda magoado, entristecido, principalmente com perdão, né? Eu acho que, às vezes, alguém como te magoa, te decepciona. Eu tenho aprendido muito contigo mesmo, pastorzão, sobre ressignificar, mas nesse sentido também de perdão. Porque, às vezes, a gente cria uma expectativa sobre alguém, né, sobre uma pessoa, que ela faça algo, que ela seja gentil, que ela seja abençoadora. E aí, quando a pessoa te decepciona, o primeiro pensamento que vem na tua cabeça é: então deixa ele comigo. Na próxima também faria a mesma coisa. Então, eu não gero perdão, eu estou fazendo a mesma coisa que ele faria. Quer dizer, eu estou julgando com o mesmo peso, eu estou sendo juiz da causa. Então, isso aqui me confrontou nesse sentido, rever os meus pensamentos sobre aquilo também que eu me decepciono, para que não faça igual. Eu, então, lide com isso de frente, quer dizer, eu traga isso à minha memória, eu trabalho igual ele começou a trabalhar aqui, o perdão de Jesus, eu levo isso para a palavra e começo a ressignificar essa história para que aí eu consiga avançar na minha vida, né? Eita, verdade. Ressignificar, a palavra poderosa. Interessante que eu gostei aqui, o sentimento, logo que começa a falar, a gente peca e às vezes fica dias com o rosto caído, fica triste e parece que o diabo consegue montar acampamento do teu lado, aí você fica num buraco, às vezes você acha assim, amanhã vai ser melhor, o dia vai melhorar, deixa passar o dia de hoje, mas a Bíblia não nos põe nesse nível de comportamento. Ele desafia a gente a andar da perspectiva de Deus, né? Normalmente você errou, aí você fica triste, você acha que você tem que ficar triste, você acha que você se auto-exclui de tudo, né? Então, por isso que ele diz assim, estou apenas dizendo que se você ainda está sofrendo com qualquer erro ou pecado, então lide com ele de frente, resolva com ele, trate ele, põe a tua oração, né? Aí a Bíblia vai dizer isso, né? Confesse, você precisa rever seus pecados, aquilo que você falou, passados que ainda incomodam, e resolver aquilo com Jesus. Abrir a boca, né, e confessar com Jesus. Você não pode conquistar o que você recusa confrontar, né? Eu gosto disso aí, pastor, esse foi o lema da igreja por muito tempo. Entenda que a gente está colocando que o plano e o objetivo de Deus é que a gente tenha uma alma próspera, é que você seja totalmente livre para avançar na vida financeira que você precisa. Bom dia, Rosângela. Bom dia, André, meu amigo. Senti sua falta ontem. Seja bem-vindo, André, meu chefe. Tratamento já começa ao vivo o negócio. Já começa ao vivo. Então, vamos lá, né? Então, assim, eu gostei disso, né? Confronta. Você não pode conquistar aquilo que você recusa confrontar. E a vergonha escondida é mais preponderante do que a redenção não aplicada, né? Então, você põe aquilo, às vezes a gente fica na vergonha, fica cabisbaixo, e uma vez eu levei uma chamada de Deus muito forte, porque Deus disse para mim: você está com essa cara aí, vai ficar triste? Eu falei: Senhor, mas eu errei. Eu falei: tu é filho? Ou tu não é nem nada para mim? Como tu acha que eu trato meu filho? Aí muda a mentalidade de quem você é para aquilo que nós erramos. Na perspectiva de Deus, a gente pode ter feito uma bagunça, mas nós somos filhos. Então, às vezes, a gente larga aquela bagunça, tipo assim, vamos supor que eu deixei cair uma dúzia de ovos. Aquilo quebrou inteiro, foi um tombo que eu tomei. E aí eu vou ficar por aquilo, mas o Senhor, a gente confessa e deixa, é como se ele pudesse vir com um pano ultraveja aí e começasse a limpar aquela bagunça. Tem bagunça que não é a gente que vai limpar. Eu gosto de Pedro, né? Pedro não conseguiu limpar o que ele errou, mas precisou deixar para Jesus limpar. Então, e o pai faz isso. O pai, normalmente, a mãe, né, ele vem ali para tratar isso, para a gente ter essa alma próspera, né? E confrontar mesmo. Então, ele é fiel e justo se confessarmos os nossos pecados, a Bíblia ela é clara. Ele é fiel e justo
para perdoar os nossos pecados e para a gente não ficar se punindo. Eu gosto desse aqui também. Deus não perdoa desculpas. Deus perdoa pecado. Tem gente que você vai conversar, ela vai ficar dando desculpa. O que aconteceu? Aí você, não, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então ela entra assim por um canal de não pecado, mas de ficar se desculpando, né? É igual aquela pessoa, Jesus, você quer ficar curado? Não tem ninguém que me ajude, né? Que me ponha nesse tanque aqui. Então ele está dando uma desculpa porque não foi curado. Então, às vezes, a gente está dando desculpas. Não, você errou. Não, mas eu fui provocado, isso mexeu comigo, isso está no meu coração. Mas Deus não quer saber disso, né? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Não, eu acho que essa parte aí responde muita coisa, né? Às vezes a gente entra numa briga ou entra numa discussão e a gente fala, o outro me provocou. Eu geralmente costumo dizer, quem nesse momento está conectado, tem o Espírito Santo, ou está na presença do Senhor. Então você tem o Espírito ali para cortar, bloquear toda a discussão, discórdia, né? E isso aqui é fantástico mesmo. Deus não perdoa desculpa, ele apenas perdoa pecado. E eu acho interessante o livro que ele já responde ali todas as vertentes ali que você poderia dar desculpa. Você falou de Pedro, eu achei interessante, né? Pedro se sentiu impuro, mas não justificou, né? Olha, eu tô todo errado. Eu falei que não ia te negar e eu neguei 3 vezes. Você disse que eu ia fazer, eu disse que não. Eu não ouvi a tua sabedoria, eu achei que na minha própria força eu conseguiria fazer aquilo que eu disse, eu não consegui. Aí Jesus diz, apacenta minhas ovelhas. Ele não disse, mas eu te neguei 3 vezes, mas eu fiz isso, mas ele não começou a falar. Ele, amém, Senhor. Então eu acho que às vezes a gente quer dar sempre uma palavra a mais, né? Em vez de já receber o perdão e impulsionar. E aqui é interessante que ele fala como, né? Ele apenas perdoa. Algumas pessoas nunca vivem em paz por quê? Eu achei isso já interessante, eu queria reler só para que as pessoas pudessem gravar isso na cabeça. Ó, Deus não perdoa desculpa, ele apenas perdoa o pecado. Algumas pessoas nunca vivem em paz. Por quê? Porque são arrogantes, teimosas, covardes e várias outras coisas que ele põe de certos. Demais para admitir as suas falhas. Então, peraí. As pessoas não vivem em paz porque não admitem as suas falhas, não admitem que falharam, que é culpa delas, que elas precisam resolver isso, que se equivocaram. Tantas pessoas pedem misericórdia para Deus, mas se recusam a admitir que cometeram um erro. Então, eu acho que é isso que eu acho que é o ponto, talvez, chave aqui de entendimento de, olha, rever os pecados, admitir que errou, pedir o perdão, entregar para Jesus e bora para frente. Né? É interessante isso aí. Aqui até diz, né? Quando você pede misericórdia, ela só tem sentido se existe erro. Ela só trabalha para onde falharam, porque miséria do coração, né? Misericórdia. Então eu falo, misericórdia, Deus. Você está dizendo que você errou, mas você não está admitindo que errou. Né? Você quer uma graça, você quer, né? É como que eu quisesse alguma coisa, mas eu não quero entregar o dinheiro para receber aquilo. E aquilo tem aquele preço, né? Não é o caso ali, mas para a gente entender esse bumerangue aí, né? De validação, né? Isso aqui é forte demais, né? Josué colocou ali, nos decepcionamos conosco mesmo porque depositamos no outro o que queremos para nós. É isso aí, Josué. Pegou, Saulo? Não. A decepção vem muito das expectativas. Às vezes as expectativas nossas são frustradas, né? Deus frustrou a expectativa de Marta e Maria, quando Jesus não chegou na hora que queria e não curou quando estava doente. Então a gente começa a viver a vida segundo aquilo que eu quero para mim, e quando aquilo não acontece, né? E
E que eu quero, né? E eu lanço esse peso para as pessoas. Eu espero isso delas e, na verdade, a minha expectativa ela precisa ser pautada em Deus, aquilo que Deus vai gerar na pessoa e vai ser muito maior do que a minha própria visão, né? Recapitulando Amém. o que você colocou aqui, né? Achei legal, né? Recuso admitir que cometeram o erro. Então, essas pessoas vão estar vivendo com uma falta de paz, né? O reino de Deus é paz, o reino de Deus é justiça e o reino de Deus é alegria. Essas três coisas são poderosas, né? A paz, né? Deus estabelece essa paz através de que, quando eu confesso a Ele o meu pecado, né? Quando você confessa os seus pecados, Deus está pronto, né? Seguindo ali, né? Aí eu vou ler mais um pedaço e aí o próximo tópico eu deixo contigo. Deus tem o Amém. poder de corrigir a raiz dos seus problemas, purificar-se de motivos impuros e livrá-lo de todos os tipos de vícios. Ele tem poder sobre qualquer coisa que te aprisiona, pune ou humilha você. Como você pode lidar, como você pode liberar todo o poder celestial na sua vida? Como você pode liberar todo o poder celestial na sua vida? Confesse os seus pecados e se arrependa. Se arrepender significa ver seus pecados a partir da perspectiva de Deus e, portanto, pensar sobre o pecado da maneira que ele pensa. Isso aqui a hora que eu li aqui, o que saltou aqui foi raiz de seus problemas, né? Então, Deus começou a falar sobre isso. Deus tem o poder de corrigir a raiz dos seus problemas. O seu problema ali, como você falou até de Pedro, quando ele negou o pecado dele, o problema dele não era ter negado, né? Tinha alguma raiz ali, né? Uma autoconfiança em si próprio, na sua força, no seu músculo mesmo, físico, né? Naquilo que ele já tinha feito, em vez de ele colocar a sua força em Cristo, naquilo que Cristo podia fazer através dele, ele colocou sua força nele mesmo. Então, quando a gente comete um pecado, a gente conhece uma falha, a gente gera um problema, isso tem uma raiz, né? Acho que o Soso, o Cura, que a gente trabalha, a gente fala muito sobre isso, sobre ir na raiz do problema, uma paternidade, um problema sexual, um problema de geração, e isso é importantíssimo, porque às vezes a gente trata o problema atual, né? Aquilo que está acontecendo naquele tempo. Qual é o problema dele? Ele foi violento. Tá, mas aí então, fala com ele. Geralmente o pessoal chama a gente, né? Fala com ele sobre porque ele é violento. Não, vamos entender a raiz desse problema. Isso aí só é o que está fora d'água, né? É o iceberg, né? O que está dentro d'água que a gente precisa começar a tratar. Isso aí me saltou os olhos, sim. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, em vez de eu avançar aqui. Pode avançar, depois eu falo um pouco. Aí ele fala, purificar você de motivos impuros e livrá-lo de todo tipo de vício. Então, ele já diz o porquê ali, né? Ele tem o poder sobre qualquer coisa que aprisiona. Então, ele já diz, olha, a raiz do problema está te aprisionando. Pune ou humilha você. Quer dizer, eu achei esse trecho fantástico, porque ele vai discernindo ali todas as partes, né? Ele vai corrigir a raiz do problema. Essa raiz do problema, que provavelmente pode ser um vício, algo, né, que vem lá de trás. Ele tem o poder de qualquer coisa que essa raiz está te aprisionando. Essa raiz pode estar te punindo e humilhando você. Então, ele tem esse poder de te limpar. E aqui ele diz como você pode liberar todo o poder celestial na sua vida, confessando o seu pecado e se arrependendo. Isso aqui é fundamental, porque às vezes até no discipulado a pessoa até confessa o pecado, mas ela não se arrepende dele. Quantas vezes, às vezes a gente vai fazer uma visita, a pessoa até fala do pecado, mas ela fala assim, não, eu faria de novo. Eu falaria de novo, eu fazia de novo, porque ele mereceu, porque sei lá, ela confessa, mas não se arrepende. Isso aqui eu acho que é um ponto fundamental para a gente caminhar. O JB pede para
indica a gente assistir um vídeo da Carolina Leaf. Ela falando sobre ser vulnerável, né? O poder da vulnerabilidade. E é interessante que eu estou fazendo um curso também, e ele indicou o mesmo vídeo. Eu falei, rapaz, como é que está tudo conectado, né? E ali ela fala do poder da vulnerabilidade. O problema de uma raiz é que você fica patinando no pecado. Você fica... O que é patinando? Não sai do lugar. O diabo te prende e põe aquilo ali de uma forma que agora você está prisioneiro. Já que a gente está falando de Pedro, né? Quando Pedro estava ali no seu pecado, ele ficou patinando até que ele confrontou com Jesus, e Jesus nem acusou. Jesus disse que se ele o amava. Jesus apresentou para ele um futuro. Então, assim, trabalhando em parte, né? A primeira parte é a raiz. Que a raiz é o quê? A motivação errada no coração. A raiz é aquilo que precede o pecado. É aquilo que você vai maquinando, não é um pecado acidental, é um pecado pensado, um pecado que habita ali, que fica remoendo, e você precisa concluir aquilo, porque aquela raiz continua viva, né? E ali é aquilo que está te levando a pecar. Então, a raiz da iniquidade, né? A raiz de uma injustiça, de uma mentalidade errada, a raiz de uma perspectiva terrena, a raiz de um sentimento de ira, um sentimento de raiva, um ódio, uma coisa que você quer algo em si, egoísta. Então, isso se tornou uma raiz. E isso é um ponto primeiro, né? O segundo ponto aqui, que ele vai dizendo aqui, que eu achei interessante, confessar, né? Aí entra a vulnerabilidade. E depois o metanoia, que é o arrepender-se. Mas a vulnerabilidade nesse vídeo, ela diz que alguém que consegue mostrar os seus erros e falar, ele se liberta daquilo ali. É a conclusão deles lá. Então, a vulnerabilidade, como o JB diz, diga ao fraco, sou forte. Talvez aquele pior dia seu, aquele dia mais fraco, aquele momento, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus, ela foi maior do que o seu pecado. Ela é soberana, ela vem com graça. Então, o pecado confessado, ele é um pecado liberto, ele é um pecado resolvido, ele é um pecado tratado. É aquele que confessa e deixa, né? Confessa e deixa. Então, a vulnerabilidade dele, porque quando ele mostra força, ele mostra o que ele não é, ele está se mostrando que ele não é vulnerável. Então, a vulnerabilidade dele, às vezes, ri dele. Às vezes, alguém implica com ele, rapaz, você só assim mesmo. Então, você fica sem saber, porque aquilo não irritou. Você viu quando você quer perturbar alguém pela fraqueza e ele, rapaz, esse sou eu. Essa fraqueza não tem jeito não, cara. Eu sou assim, glória a Deus, né? E aí entra a outro ponto, né? Que é o terceiro ponto aqui, que é o metanoia, né? O verdadeiro arrependimento, ele precisa alterar a minha maneira de pensar sobre aquilo. Porque se eu cair e fiquei pensando do mesmo jeito, eu vou cair, né? Eu não mudei a minha mente. Eu não mudei. Eu quero um perdão, aquilo que uma vez você disse aí na live sobre a penitência, né? É mais fácil eu pagar pelo meu pecado do que eu mudar a minha mente em relação ao meu pecado. Então, eu quero pagar essa conta, eu quero me punir, eu quero me flagelar, eu quero, né, demonstrar que eu estou, né, mas eu não estou produzindo fruto digno de arrependimento. Ou seja, se eu for provado no mesmo erro, eu posso cair nesse próprio erro aí. Então, esse ponto final aqui desse 3, né, que ele diz, né, reveja os seus pecados. O desejo de Deus é que a gente tenha essa alma próxima. Se arrepender significa ver os seus pecados a partir da perspectiva de Deus. Então, mudou a sua mentalidade, porque você está vendo não a partir de você, mas você está enxergando a partir de como Deus enxerga e assumindo a nova identidade que você tem. Não é um pecador pecando, é um santo lutando contra o pecado.
porque isso já não mais faz parte, né? E a Bíblia chega a dizer, o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo de uma lei, mas nós estamos debaixo da graça salvadora do Senhor. Uma coisa? Amém? Não, eu queria que tu pudesse falar para isso não virar uma bengala, né? Que ele diz assim: se arrepender significa ver seu pecado a partir da perspectiva de Deus e, portanto, pensar sobre o pecado da maneira que ele pensa. Então ele pensa: eu enviei meu filho para pagar um preço sobre o teu pecado. Mas toda vez que ele encontra um pecador, ele diz: vá e não peques mais. Quer dizer, olhar com a perspectiva Deus te perdoa a partir do momento que você confessa e se arrepende, mas também a partir que você não comete mais o mesmo erro, né? Só queria que você pincelasse, se você puder. É o ciclo, né? Você começa a viver toda hora pedindo perdão pelo mesmo pecado. O pecado precisa ser um acidente, não algo premeditado na vida da gente. Mas dessa perspectiva de Deus como nova criatura, é o que eu coloquei ali, o pecado não terá mais domínio, você não vai viver, você vai ter até pecado novo, mas aquele pecado precisa ser solucionado na tua vida, tratado por inteiro. Aí é a participação de um souzo mesmo, de uma cura completa, porque hoje a questão, por exemplo, de uma pornografia, de um vício, são coisas que a pessoa se desenvolveu, enraizou tanto, que na hora de dar essa poda, o corte é bem cirúrgico. Então, se você não desenvolver uma nova mentalidade em Cristo e começar, né? Porque o que a Bíblia diz? Se você expulsa um demônio e não trabalha a casa, ele consegue trazer 7 piores, e se ele encontrar a casa vazia, ele vai bagunçar mais do que antes. Então, tem muita gente que, depois de crente, ficou pior do que quando antes de era crente. Você vê muito na cadeia lá, o Elias, o Isaías, o Samuel, só os nomes de filho de crente. Porque eles não trataram, e aí tem algo interessante, que às vezes a pessoa não está tratada e ela já começa a lidar com o altar. Foge um pouco do assunto, mas para a gente entender, né? Então, recebendo uma coisa do altar, de um dom, de um talento, e aquilo está matando a vida dela, porque ela não está tratada, né? E aquilo, se você não eliminar, não cortar, não tirar, né? A Bíblia diz, se o teu braço te escandaliza, corta, se o teu olho corta, melhor entrar no reino com um braço e com o olho do que ter os dois e ir para o inferno. Então, ela é radical, nós precisamos tratar pecado da forma que ele é. A gente é muito complacente, muito amigo, né? É um amigo de estimação, é aquela cobrinha que você cria. O pecado começou pequeno, e ele depois, se ele cresce, vai te morder, que a natureza dele é acabar contigo, né? Então, para ter essa vida nova e não cometer de novo, a Bíblia fala só uma chave, né? Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Entenda quem nós somos em Deus. A identidade, ela é suprema para a vida da gente. Mas bem claro que nós não podemos dizer hoje que, poxa, glória a Deus, eu não cometo pecado. Não, se nós dissermos que não temos pecado, nós mentimos a nós mesmos. Às vezes a gente seleciona pecados, tipo assim, você fala assim, irmão adulterou, a irmão tem pecado. Mas se, rapaz, irmão falou do outro, mas ele merecia você falar mal dele. Não estamos falando mal, não. Nós estamos só... Então, quer dizer, a gente está escolhendo o que de fato é um pecado e está deixando outros. Então, a gente ter essa visão. Por isso que a visão é a partir de Deus, né? Não sei se eu estou... Mas, de fato, a gente precisa viver uma vida nova. Você vai estar em paz porque aquele pecado já não te domina mais. Você tratou ele, então precisa ser tratado. Por isso que eu botei o souzo numa cura, numa confissão, numa intercessão, aquele que precisa deixar, né? Aquele que pede perdão e ele deixa, né? Ele tem que deixar. Amém. Leu a parte 4 aqui? Bora.
Você quer ler o que a Vivi disse aí? Perdoe uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Perdão total e incondicional, né? Isso é legal. Estou aí. Porque, às vezes, a pessoa, quem vai convencer a outra pessoa não somos nós. Então, muitas vezes, a pessoa pode não ter mudado a teu respeito, mas, incondicionalmente, você já liberou ela no teu coração. Deixa Deus... Né? Às vezes, a gente quer a mudança da pessoa. Você tem que me perdoar. Às vezes, você confessou, abriu o coração e você começou a mudar. Então, tem gente que nunca muda, repete a mesma agressão física, moral, espiritual, e ele não muda. E fica querendo que a pessoa do outro lado mude com relação a ele, né? Então, mesmo que tenha mudado, não nos compete. Nós não somos Deus, né? Para tocar e convencer outra pessoa, mas o importante é ter o coração livre. Eu tenho aprendido muito sobre coração livre, que está muito conectado à vida próspera. Eu vi que muita coisa na minha vida cresceu. Aí daí, Saulão, o Amaro aí. Amaro, bom dia, Amaro. Cresceu de prosperidade à medida que eu tive pronto para liberar. Que essa paz, a paz, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos nossos pés. Então, essa paz de esmagar os principados e potestades, né? Hoje tem uma corrente muito forte, alguém chega e fala assim, Brasil se arrependa, Brasil se arrependa. Mas, assim, é interessante expor, né? Eu gosto quando João Batista chega e diz, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir? A gente não quer ouvir algumas vozes, a gente quer calar essas vozes, né? Agora, não sei se vai dar para entrar, agora me instalou um negócio aqui na cabeça. Aqui. Por exemplo, Deus plantou uma vinha, contratou pessoas para cuidar dessa vinha e viajou. E, de repente, ele manda alguns servos para que aqueles homens que estão trabalhando na vinha que não é deles comecem a prestar conta ao dono da vinha. Então, Deus te dá uma coisa que não é nossa. Deus te deu o dom, te deu o talento, não é nosso. Então, eu não posso usar da maneira que eu quero. Eu preciso trabalhar da maneira que Deus quer. E se não é meu, Deus vai pedir conta. Então, a gente tem pego que Deus nos deu e se apossado daquilo como sendo nosso. Isso agora é meu. Então, eu faço daquilo que eu quero em prol para a minha própria vida. Mas aí ele manda um servo. Eu vim para que você preste conta do que o meu patrão te deu. Você arrendou, né? É um arrendamento, não é seu, você está pagando um aluguel por um terreno, você está tendo que prestar conta por uma coisa que não é sua, e parte disso precisa devolver-se para Deus. Você precisa entregar de volta para Deus. Mas quando aquele servo vem e a voz dele começa a apontar os seus erros, eles o matam porque eles não suportam ouvir a verdade. Quando as pessoas resolveram matar o filho, Jesus, é porque eles não queriam ouvir a mensagem dura que ele começou a entregar para aquelas pessoas. É muito mais fácil eu matar ou eu isolar aquele que prega a verdade hoje do que eu receber a verdade que aquela pessoa está pregando. Então, confronto, e não tem como eu ser tratado no meu pecado se alguém não for para mim e me apontar o meu erro, se alguém não for até mim e me falar duramente aonde eu tenho errado. A gente está passando a mão por cima para não perder a amizade, para não perder o que a pessoa pode me dar. Então, a artimanha do diabo é a manipulação. Então, eu estou massageando, eu estou te dizendo que o diabo dizia para Paulo e Silas, esses são os servos do Deus Altíssimo. Começou a elogiar porque ele queria ficar ali. Então, ele está te elogiando, ele está te elogiando. Então, às vezes, o elogio para nós é quando o diabo fala assim, você é tão servo de Deus, você faz live segunda, quarta e sexta, você é o camarada de oração, tipo assim, mantém esse pecado aí, vai vivendo essa vidinha aí, que me deixa aqui, né? Me deixa aqui que eu estou te acariciando. Então, quando veio os servos cobrar da vinha,
Eles matavam os servos, eram os profetas. Ele falou, porque ninguém aguentava ouvir uma pregação de Daniel, uma pregação de tantos profetas que iam para confrontar o povo. Quando veio o filho, que era o herdeiro da vinha, aí complicou tudo. Entendeu? Porque aí é o que Deus vai dizer. A gente esquece que Deus cobrou daquele que enterrou o talento. E tirou dele e deu para o outro. A gente tem pregado uma coisa de igualdade. Igualdade. Né? Até aquela coisa que se fizeram estudos. Né? Se chegasse no mundo e todo mundo recebesse o dinheiro igual e fosse aí, vamos pôr aí, R$2.000 para todo mundo, o rico, o pobre, diz que depois de 6 meses, com R$2.000, quem era rico volta a ser rico, quem era pobre volta a ser pobre, porque não mudou a sua mentalidade. Não é o dinheiro que a pessoa precisa, é uma nova mentalidade que a pessoa precisa. Né? Então, às vezes, a gente está nessa fase aí. A participação do chefe aí. O perdão é um catalisador que cria ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Eita, o cara tá que tá, hein? Acho que não vai dar para ir para o outro, não. O tempo avançou, né? Aí ele pegou um fantástico, que eu gosto muito, que é um novo começo. Eu acho que precisa ter um novo começo. Por que o pecado não repete? Sua pergunta, né? Porque você não está continuando da onde você parou. Você encerrou uma vida de pecado e tem um novo início, uma nova partida. É o tempo de zerar o cronômetro, né? Eu gosto disso, que isso foi zerado com o filho pródigo. À medida que ele pecou, ele se desqualificou, mas à medida que ele se arrependeu, ele zera, ele recebe a roupa, ele recebe a sandália, ele recebe o anel. E o pai diz para ele, começa de novo. Não continua da onde você parou. Aquilo passou, fechou o ciclo. Eu gosto disso quando, primeira vez que Deus me deu esse confronto fantástico, porque a pessoa fica se punindo, ela acha que o ministério acaba, o ministério acabou, o diabo implanta na vida dela que Deus não a ama de devolver para ela. Entenda que Pedro não foi diminuído o que Deus tinha com ele pelos seus erros. Ele ainda abriu a pregação, foi o primeiro a pregar. Olha só, porque o sangue tem tanto poder que ele, cheio do Espírito Santo, pregou. E ninguém ali o acusou, porque agora ele estava confessando. Então, uma outra postura que nos valida, né? Eu mesmo acredito nisso, e agora eu subo para pregar. O diabo tem tudo para me acusar, mas o sangue já me lavou. O que Pedro estava dizendo, começando de novo. E na minha mensagem, 3.000 almas só da primeira leva se converteram. Batismo no Espírito Santo, curas. Então, ele parte dali. Então, não tem como eu ter essa alma próspera sem entender que eu vou começar a minha nova história, né? É como se Jesus pudesse nos dar uma caneta, um papel, reescreve, rasga tudo que você escreveu até agora e começa a reescrever. Desaprende o que você cresceu na tua religiosidade e aprende o que eu quero te entregar hoje. Aprende o que eu quero dar a você. Amém? Amém. Amém. Nada a dizer. Já disse. Acho que dá até para ir um pedacinho, porque está dentro do assunto, né? Quer que eu leia aqui essa quarta parte, então? Por favor. Parte 4. Peça a Jesus para mostrar a você seus pecados ou falhas, a partir da perspectiva dele. Vamos ver um belo retrato disso no livro de Zacarias. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante dos anjos do Senhor, e Satanás à sua direita, para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tire as roupas impuras dele.
Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram. Enquanto o anjo do Senhor observava, o anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Está lá em Zacarias 3, de 1 a 7. Amo essa repreensão de Josué, o sumo sacerdote. Ele põe entre parênteses: um Josué diferente do sucessor de Moisés, fecha parênteses. Porque é uma ilustração muito profunda de todo o processo de perdão. Lá está Josué, a alma culpada que, como todos nós, bagunçou sua vida. E lá está Satanás, que é como uma mosca inquieta que simplesmente não vai embora, nos acusando dia e noite. Claro, lá está também o Senhor, nosso Salvador, amigo e redentor, firme ao lidar com o diabo. O Senhor repreende o maldito diabo e imediatamente ordena que os anjos nos ajudem a tirarmos nossos crapos de toda uma vida e a colocarmos as vestes da sua justiça. Quer que pode terminar? Pode, que aí a gente já fala geral, né? Tá. É muito importante, especialmente quando falha, que você se veja da perspectiva e misericórdia de Deus. Ver sua falha através dos olhos de Jesus é essencial para atribuir os papéis certos aos personagens em sua vida. Há uma voz gritando: culpado, leve-no para a forca, fora com a cabeça dele ou dela. Mas não é o Senhor condenando você, é Satanás tentando mexer com sua mente. O objetivo de Satanás é tirar os seus olhos da redenção do Senhor e colocá-los em seus próprios erros. Mas em meio a todos os gritos e a agitação, sempre há a voz reconfortante do seu pastor, lembrando você do maravilhoso poder que ele tem de livrá-lo de seus erros e do plano diabólico para a sua morte. Permaneça na tranquilidade de procurar enxergar as coisas a partir da perspectiva de Jesus, até que possa ver suas falhas transformadas no fantástico futuro dele para você. Eita! Quer começar a comentar? Não, vai aí. Já está no rema, né? Estamos juntos. Zacarias ali, na verdade, esse Josué não é o mesmo Josué de Moisés, né? Uhum. E tanto é que ele bota no parênteses assim, né? Diferente do sucessor de Moisés. E aqui, de fato, era um tempo de recomeçar, estavam na reconstrução do templo. O contexto era levantar o que tinha sido derrubado, né? E por que foi derrubado? É porque tudo que existe tem sentido quando é para a glória de Deus. Quando perde o propósito e os sentidos, que não é para a glória de Deus, não tem por que permanecer em pé. O que está caindo na tua vida é porque deixou o propósito. Tem coisa que está sendo derrubado porque perdeu o lugar da glória de Deus. E era o tempo de recomeçar, né? E Satanás é o acusador, né? Estava à direita para o acusá-lo, né? E o anjo do outro lado: o Senhor te repreenda, o Senhor escolheu Jerusalém, o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Quer dizer, estava totalmente queimado, né? Estava enfumaçado, com trapos de imundícia. E ali, coloquem nele turbante, coloquem umas vestes novas, aquilo que a gente estava dizendo sobre veste. É quando o próprio pai veste o filho pródigo, né? Ali o pai está vestindo, né? E justificando a vida dele, né? Se você andar nos meus caminhos, obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas
cortes e eu lhe darei um lugar entre aqueles que estão aqui, né? Então, é uma representação de Josué, um sumo sacerdote, porque o próprio sumo sacerdote estava impuro ali, né? Estava impuro. Então, é o processo de perdão. Lá está Josué, a alma culpada, como todos nós, bagunçou sua vida. E lá está Satanás. É uma mosca inquieta, que simplesmente não vai embora e nos acusa de dia e de noite. Claro, lá também está o Senhor, nosso Salvador, amigo e redentor firme para lidar com o diabo. O Senhor repreende o maldito diabo e imediatamente ordena que os anjos nos ajudem, tirando nossos trapos de toda a vida para colocar vestes de justiça. Isso aqui é um ponto interessante que o anjo diz, né, ao demônio: o Senhor te repreenda. Então parece que nesse processo de pôr a roupagem nova, o diabo foi embora. É aquele ponto da acusação na mente que precisa ser tratado primeiro, né? Não é isso? Eu marquei exatamente isso. Mas não é o Senhor que condena você, é Satanás tentando mexer. Eu até sublinhei aqui, com a sua mente, né? Ele primeiro ele vai tratar e vai tentar tocar com a tua mente, né? Ele diz que o objetivo de Satanás é tirar os seus, aí eu marquei, tirar os seus olhos da redenção do Senhor. Quer dizer, quando você peca, ou Satanás fica acusando para trabalhar na sua mente, dizendo que você não é merecedor, ou no sentido de Jesus não vai perdoar o seu pecado. Ele quer que seus olhos fiquem fincados no seu pecado, em vez de fincar os seus olhos na redenção do Senhor. Isso é poderoso porque a gente fica remoendo, né, o nosso pecado, dizendo ali, focando no problema, né? É o que você geralmente prega muito sobre isso, sobre o foco, né? Você está muito focado no problema. Quando a gente vai discipular alguém, a pessoa começa a falar do problema dela, o problema dela, o problema dela, o problema dela. Ela fica ali trabalhando aquilo, construindo aquilo. É como se quase construísse um edifício e ela entrasse dentro do problema. Ela não consegue ver o problema dela da perspectiva do Senhor, daquilo que o Senhor já fez para libertar ela daquele problema. Então, isso aqui eu acho que é importante porque isso pode gerar até uma depressão, quando o inimigo começa a mudar o teu foco, começa a mudar o teu olhar. E aí a gente fala, já não vou na igreja, já não adianta mais, eu não sei o que fazer, eu não tenho perspectiva de como mudar a minha história. Não é você que vai mudar a tua história. Você precisa olhar, como ele disse aqui, da perspectiva de Jesus, né? E aí eu acho que isso é o que você acabou de falar sobre a metanoia, sobre a nossa mente, né? É importante, porque às vezes a pessoa acha que o inimigo vai vir com um machado correndo atrás de você para te matar, e tudo que ele quer é botar uma semente na tua mente para mudar o teu olhar, né? Quem está condenando e acusando é o Satanás. Lembra? O próprio Jesus com Pedro não o acusa. Ele trata o amor para restaurá-lo. Então, a voz que vem pesada na mente é Satanás. Né? Aquilo que ele coloca ali logo no outro parágrafo, né? que ele explica melhor isso. Achei até legal, né? É muito importante, especialmente quando alguém fala, que você veja a perspectiva da misericórdia de Deus. Ver sua falha através dos olhos de Jesus é essencial para atribuir os papéis certos aos personagens em sua vida. Ó. Cada um tem o seu papel. Há uma voz gritando: culpado, leve-no para a forca, fora com a cabeça dele ou dela, né? Mas não é o Senhor condenando você. É Satanás tentando mexer com a sua mente. Olha o metanoia de novo aí. O objetivo de Satanás é tirar os seus olhos da redenção e colocá-los nos seus próprios erros. Mas em meio a todos os gritos e agitações, sempre é uma voz reconfortante do seu pastor, lembrando você do maravilhoso poder que ele tem de livrá-lo de seus erros e do plano diabólico para a sua morte. Permaneça tranquilo para enxergar as coisas a partir das perspectivas de Jesus, até que possa ver as suas falhas transformadas num fantástico futuro que Deus tem para você. Lê, seja bem-vinda, Lu, Lucilene também. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a graça sobre suas vidas.
Pegou ali? Peguei, achei fantástico esse final aí, né? Ele tem livrá-lo dos seus erros do plano diabólico para a sua morte, quer dizer, quando o inimigo começa a semear coisas na tua mente, o plano dele é a morte, né? Matar aquilo que Deus tem para você. Eu costumo dizer, né? Se estamos vivos, Deus ainda tem um propósito na nossa vida, quer dizer, Deus nos fez com um propósito, com uma missão, né? Com um destino. Você fala bem sobre Davi, né? Davi lutou e conquistou território, mas Deus não deixou ele construir o templo, né? Então ele tinha um propósito até ali. E aí vem Salomão para construir. Ele preparou o terreno para a próxima geração, mas ele tinha um propósito, um caminho, um destino até um certo ponto. E aí a próxima geração já começou a arrecadar para que a próxima geração já pudesse construir o templo. O que eu estou querendo dizer com isso? Quer dizer que cada um de nós temos um propósito e um caminhar para deixar um legado para a próxima geração. E aqui eu acho interessante que ele fala no final, até que possa ver suas falas transformadas no fantástico futuro dele para você. Quer dizer, Deus tem um futuro fantástico para cada um de nós. Se a gente ainda não entendeu isso, é porque talvez a gente ainda esteja com a nossa mente focada ainda nas nossas falhas do passado, paralisando com alguma perspectiva que o inimigo tenha colocado na sua cabeça. Ele não é capaz, seus erros foram demais. Eu sei que algumas pessoas erram, mas você errou demais. Você está ouvindo a voz errada, porque Deus tem um futuro fantástico para cada um de nós. Tem um futuro brilhante, tem um propósito dentro de cada um de nós e tem um fruto específico. Eu gosto disso. Deus tem um fruto específico para cada um de nós para esse tempo, né? Eu sempre repito isso. Um fruto específico para a tua casa, onde Deus te colocou. Ide por todo mundo. O mundo onde você vive é o mundo onde Deus mandou para você ir para dar fruto. Então, a gente vai até ver mais para frente sobre esse fruto, né? Fruto do Espírito ali, para revelar o arrependimento, né? Daquilo que a gente já viveu e mostrar através dos frutos que Deus faz na nossa vida, né? Eita, Glória. Tá bem, tá bom. Isso aí. A gente vai fechar, gente, pela hora, mas eu estou aqui meditando. Você está falando, a gente precisa melhorar a frequência, a sintonia, né? Toda a sintonia de uma estação, ela pode estar com interferência. E essas interferências é a voz errada. Existem muitas vozes no mundo, nenhuma delas é sem sentido. Então, Jesus se retirava um tempo de oração, um tempo de comunhão, ele ajustava a frequência. Quando você fica por demais no meio da multidão, no meio do povo, você vai ver aquele choramingando, vitimismo, derrota, e às vezes você se perde e começa a operar da fase de baixo, quando Deus quer te pôr em cima para operar de cima para baixo, você fica tentando operar de baixo para cima. Então, assim, a melhor coisa é purificar trabalhar essa frequência, essa sintonizado. Você consegue sintonizar antigamente aqueles rádios, né, que você rodava, não é muito da minha época, não, mais do Saulo, mas você rodava assim, que é um rádio antigão, né? Tem gente até tem esse rádio, acho que até tem hoje para vender ainda, né? Pessoal desse tamanho assim, né? Assistindo um jogo de futebol no estádio, com aquilo sintonizado, porque ele via, mas ele precisava ouvir. E o jogo, mas ele não conseguia, pela distância, saber quem era a bola, como é que estava, quem era o comentarista. Então, ele ficava ali com aquilo ali. Tem muita coisa que você está vendo, mas talvez você não está ouvindo a realidade do que você precisa ver, ou que Deus precisa falar a você sobre aquilo ali. Então, a sintonia e a frequência, ela é importante. Então, assim, porque tem muitas vozes, como eu falei, né? Aquele louvor diz, né? Diz que amado sou, diz que eu me sinto assim, eu preciso me sentir conforme Deus está dizendo que eu sou. Que às vezes a sua voz diz que você é amado, mas o seu corpo e o seu sentimento mostra aquela tristeza. Você só está vivendo jargões cristãos, palavras que não refletem a realidade de que você é. Então, não, eu sou amado,
Não, Deus gosta de mim, mas a minha voz está quase caindo e o meu corpo não está declarando isso. Então, eu preciso entender isso para a minha vida, né? Diz que eu amado sou, né? E as vozes não vão parar, né? Não vão parar. Constantemente, elas vão bater, elas vão forte. Falando da palavra. Obrigado, gente. Deus abençoe. Passamos até do tempo um pouquinho. Alguma conclusão, Saulo, para a gente orar? Só que você falou mal da minha época de rádio, né? Mas vamos trazer isso para a atualidade. Eu acho que, às vezes, a gente é igual, trazendo para a linguagem de hoje, é inscrito num canal do YouTube, curte algumas coisas e a gente passa a ser seguidor, né? O seguidor do canal Y, o seguidor da página X. Na hora que você falou aí, eu lembrei que, por exemplo, eu sou seguidor e inscrito do canal da CN lá de Brasília. E aí meu celular, às vezes, recebe aquela mensagem da palavra lá, ó, palavra X, vai começar culto tal. Só que, às vezes, eu posso ser seguidor, inscrito, só que, às vezes, eu não estou ouvindo a voz nem vendo os cultos. Então, às vezes, você é membro, mas não está participando, né? Então, acho que é um pouco disso. Você até se conecta, você tem o rádio, você tem a frequência, mas você não anda se conectando na frequência de Cristo, né? Você precisa ser o inscrito, ser seguidor, mas estar ali se alimentando diariamente, ouvindo a voz do teu pastor, estar ali conectado, para que aí você entenda o que Jesus, igual você falou, se retirava, né? Para se atualizar. A gente falou isso na outra live. Se atualizar daquilo que Deus tem para fazer hoje. Eu só faço aquilo que vejo meu pai fazer. E para mim ver o meu pai fazer, eu preciso estar na frequência certa, tem que estar inscrito no canal de Deus. Eu tenho que ser o seguidor dele. E aí colocar isso em prática, né? Eu vou dar uma notícia aqui de primeira mão aqui na live, né? Quem está aqui na live vai escutar. Depois de 79 dias, Tio Carlos acaba de receber alta do hospital. Glória a Deus! Glória a Deus! Nada, né? A gente deu a notícia, né? Mas assim, o pessoal até falou comigo, pastor, mas não tem assim 100% de certeza. Não, vamos falar que é segunda-feira. Mas aí cumpriu, né? Glória a Deus, o Senhor seja glorificado. Então, depois de 79 dias, nós vamos lá com o grupo para ajudar na locomoção, locomovê-lo, né? Então, uma boa notícia, né? Uau, é a notícia. Dia 1º de março. Nossa! Uma nova estação aí. Nossa, glória a Deus. Glória a Deus. Bom, né? Vou até botar aqui no WhatsApp aqui. Tio Carlos está de alta. Ótimo. Glória a Deus. Glória a Deus. Que excelente notícia. Possamos receber isso da Raíssa também daqui uns dias, que em nome de Jesus a gente receba e viva e continue vivendo esse ano aí, o tempo do favor de Deus. É o ano do favor de Deus, né? Engraçado, né? Mudou uma estação, né? Mudou um mês e vem uma nova notícia, né? Até fevereiro ficou lá. Mas amém. Agora já está fora, né? Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Amém? Amém. Você quer orar? Amém. Amém. Pai, eu te agradeço por mais esse dia, Senhor. Te agradeço por nos despertar. Porque, Pai, tudo que nos dá força, Senhor, tudo que nos levanta, nos motiva, nos coloca de pé, nos faz nos conectarmos, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse novo mês, esse mês fantástico, Senhor. Tu já tem mostrado o futuro. Pai, no primeiro dia do mês, tu já mostrou como será o mês, um mês de milagre, um mês de libertação, de transformação, de saída do cativeiro, de uma nova vida em Cristo. Oh, Deus, obrigado, meu Deus, por esse mês maravilhoso que já começou com notícias maravilhosas, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor, que possamos verdadeiramente confessar os nossos pecados a Ti, Pai, nos arrepender dele e nos recebermos, Senhor, a palavra que Pedro recebeu, apacenta as minhas ovelhas. Que possamos receber a palavra e caminhar nessa palavra, Pai,
para que possamos mostrar os frutos, como Pedro, ali no dia de Pentecostes, mostrou os frutos Pai, do arrependimento e do caminhar e confirmação da palavra. Que possamos, meu Deus, seguir, Pai, para essa prosperidade plena que Tu tem nas nossas vidas. Somos salvos, cremos em Ti, mas cremos numa prosperidade abundante nessa terra, nesse tempo, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Como, Pai, Tu tem dado essa notícia do Carlos, há uma prosperidade de vida na vida dele, que há o testemunho, que seja como o pastor Adilson declarou, como Lázaro, Pai, que as pessoas já vejam que ele, às vezes, nem precisa falar tanto, mas a Tua vida, o testemunho de vida, de sobrevida, Pai, nele, que as pessoas possam vir de todos os cantos e ver o homem que Tu ressuscitou depois de 79 dias, que deu uma nova vida em Cristo, uma nova perspectiva, Tu possa restaurar, Pai, relacionamento, família, negócio, projetos, Senhor, que ele possa ter, Pai, espaço para declarar tudo aquilo que Tu fez na vida dele. Oramos, meu Deus, pela vida da Raíssa, Tu possa, Pai, dar uma ministra, uma pregadora, quanto texto ela já me mostrou de palavras, de pregação, há um propósito, há palavras dentro dela, Senhor, que ela possa ministrar isso onde ela está, Pai. Não importa se é no hospital, como os apóstolos estavam na cadeia, que as muralhas daquele hospital comecem a cair no sentido de a palavra comece a entrar em cada quarto, em cada jovem, em cada velho, em cada criança. Pai, que a Gércia comece a declarar o Seu louvor, e que o Seu louvor comece a curar, libertar e transformar, Senhor. Amém. Toca em cada um de nós. Abençoa, Senhor, esse dia que aí vamos viver, Senhor. Dá-nos palavra, ideia, insight. Mostra, Pai, como podemos honrar nesse dia, ofertar nesse dia. Mostra as pessoas que devemos ofertar, que devemos honrar, que devemos nos doar, Senhor, nesse dia, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Tudo que eu mais quero é mais profundo, Senhor, na Tua presença. Pai, te agradecemos por esse milagre do tio Carlos, Senhor. Obrigado, Deus. Ó Deus, todas as vozes que vieram durante esses 79 dias, todas as vozes que chegaram de derrota, de notícias dos próprios médicos, de hospitais. Obrigado, Senhor. Te louvamos. Que não haja nele sequelas. Que o Senhor o recupere, Pai, poderosamente. Continue com essa obra tão linda, Pai. Agradecemos por ele, pelo milagre da Raíssa, pelo milagre do Daniel, pelo milagre da Esther, por cada dia poder contar as Tuas maravilhas, ó Deus. Confiamos em Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Continua trabalhando em nosso coração, quebrantando. A palavra diz que um coração quebrantado e contrito nunca desprezará o Senhor, sacrifícios e holocausto recusaste. Mas um coração quebrantado e contrito, Pai, nos dá este coração quebrantado e contrito. Tira de nós a arrogância, o orgulho, a vaidade, a presunção. Tira de nós, ó Pai. Obrigado, Pai. Toca em cada coração aqui. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje tive que orar. De jeito não tive que agradecer. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Oração, você já me disse, oração nunca é demais. Uma não encerra a outra, completa, né? Deus é maravilhoso. É verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Galera, Rosângela, Deus abençoe, Vivi, Lê, amém, Senhor. Silene, Amaro, tanta gente aí, Alex. Muito obrigado por você, pela sua participação. Quarta-feira a gente vai entrar onde? Qual é o próximo tópico, Saulo? Eu livro.
Ainda está no quinto, né? Que é peça a Jesus pureza e resolução, pois comece a agir. Gosto muito desse tópico. Comece a agir. Uau! Gente, até quarta. Saulo, um abraço, muito obrigado. Deus te Agradeço, pastor. hoje aí. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Vou ficar aqui louvando e chorando um bocado. Amém. Tchau, gente. Paz.